Esta é a história da empresa Bernina, a empresa que tem vindo a determinar o futuro da indústria das máquinas de costura há 125 anos e cujo nome é sinónimo de precisão, qualidade e inovação suíças. O século XIX, a Revolução de Baden, o sul da Alemanha estava em crise. Ao procurar um local para trabalhar tranquilamente, Carl Friedrich Gigauf, filho de um médico alemão radical liberal, fixa-se na Suíça. É aqui que, em 1893, inventa a primeira máquina de pesponto do mundo, definindo os padrões para as futuras máquinas de costura. O nome Bernina surgiu apenas em 1932. Com o mundo à beira da primeira Grande Depressão, Fritz, o filho de Carl Gigauf, geria agora uma empresa com um nome diferente, apresentando uma nova linha designada Bernina, batizada com o nome da famosa montanha suíça. O primeiro modelo doméstico foi a Bernina 105. A filosofia de negócios de Fritz consistia em produzir máquinas de qualidade ao alcance de todos. A década de 1940 assistiu ao mundo em guerra. Havia escassez de comida e de tecidos, facto que se refletiu na moda. O caqui substituiu o preto. Na Bernina, a inovação não parou. E em 1943 foi introduzida a primeira máquina de costura zigue-zague de braço livre do mundo, a Bernina 125. Década de 50, declaração da paz em todo o mundo. O consumidor estava no centro. Carros com estabilizadores, cabelos com modelador, saias com folhos e rock and roll. Os greasers e os motoqueiros dominavam. E a Bernina tornava o mundo melhor, introduzindo o modelo 530 com uma gama de pontos novos e um acessório para casas de botão. O estilo swing dos anos 60. Moda hip, Carnaby Street, cabelos compridos, mini saias. Os jovens assumiam o controle. Em 1963, a Bernina apresentou a 730, com mais funcionalidades para inspirar as costureiras domésticas. Nesse mesmo ano, produziu-se a milionésima máquina de costura Bernina. O poder das flores estava em alta. Era a época do Aquarius, dos hippies e dos psicadélicos. Os tecidos eram brilhantes e as gangas largas. A Bernina foi sempre uma empresa familiar. A partir de 1970, Fritz Gigauf confiou a gerência da empresa à sua filha, Odette Welchi Gigauf. Nos anos 70, ia-se à discoteca. Febre de sábado à noite, camisolas justas e afros. A Bernina 830 entrou no mercado para ficar e foi recorde de vendas de máquinas Bernina. A maioria das máquinas 830 está ainda hoje operacional para desagrado dos revendedores Bernina em todo o mundo. Anos 80. Os yuppies das empresas tinham altura, cabelo comprido e os chumaços dos seus casacos eram ainda maiores. Os computadores eram mais pequenos, rápidos e estavam acessíveis a todos. A Bernina liderava, dando um rumo diferente à costura, com a primeira máquina completamente automática, a Bernina 1130 eletrónica. As rodas mecânicas seletoras do ponto foram eliminadas e foram introduzidas as placas impressas. Em 1988, Hans-Peter Welchi, trineto de Carl Friedrich Gigauf, assumiu o controle da Bernina, continuando a tradição familiar. Anos 90, o fim dos yuppies, a queda do Muro de Berlim e o início da internet. A Bernina abriu outro local de produção em Lamphun, na Tailândia, para aumentar a produção. O mundo estava em rápida mutação e os computadores proliferavam. A Bernina liderava de novo o mercado. Com o lançamento da Artista 180 em 1998, as máquinas de costura tornaram-se computadores de costura. A Artista abriu de facto uma nova era. Dezembro de 1999, véspera do novo milénio. O mundo preparou-se para uma falha de software. Ao invés, o ano 2000 trouxe bonés de camionista, calças justas e Harry Potter. O MySpace estava na moda. A Bernina tornou-se no tema de conversa de costureiras em todo o mundo. Em 2008, após 6 anos de desenvolvimento, foi lançada a Bernina 830. Com uma velocidade de costura e bordado com mais de 1000 pontos por minuto, um comprimento de braço livre de 30 cm e 15 novas funcionalidades patenteadas, a 830 superou as máquinas anteriores. Desde 2010 que roupas vintage, bricolagem e sustentabilidade estão em alta.
As lâminas entraram em desuso com a barba dos hipsters que vivem em zonas nobres, mas não se identificam como tal. Ecletismo, hedonismo, veganismo, pós-modernismo. Complicações. A Bernina mantém a perspectiva e prova estar um ponto à frente da concorrência. A Bernina 790, com a nova lançadeira Bernina, permite cumprir os objetivos de criatividade para qualquer função ou estilo pessoal. Cães de estimação, roupas, computadores, aviões e carros são cada vez mais pequenos e as máquinas Bernina cada vez maiores. Com um espaço de garganta de 61 cm, a máquina de acolchoamento Bernina Q24 de braço prolongado oferece espaço amplo até para grandes acolchoados. O futuro da costura está aqui. A Bernina continua a inovar e a produzir máquinas que lhe permitem dar aso à sua imaginação, com a precisão, a qualidade e a fiabilidade suíças, e a prestar a assistência à qual milhões de clientes em todo o mundo se habituaram. A quinta geração da família de proprietários está prestes a contribuir para a história da Bernina, com uma tradição que já leva 125 anos. 125 years, celebrating your creativity. Bernina, made to create. 2043. Elon Musk, antigo presidente dos Estados Unidos da América, vence Dancing with the Stars. A Bernina lança a primeira máquina controlada pela mente, a B7000MC. 2118. Keith Richards é o primeiro a comemorar o 175º aniversário. A Bernina lança as primeiras máquinas de costura sensíveis, as B9000X, capazes de obter 50.000 pontos por minuto enquanto se recita Shakespeare. O futuro é promissor.